ficou com seus discípulos. Uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamaram o cego, dizendo: Tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Agora você vai abrir a tua Bíblia, que se encontra lá em Lucas capítulo 17. Não precisa abrir a sua Bíblia não, pode se sentar nessa noite, deixa que eu leio. Lucas capítulo 17, versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, as quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo, disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram os 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Disse-lhe: Levanta-te, vai, e a tua fé te salvou. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós podemos nesta noite meditar em 2 palavras. A primeira palavra vem falar sobre um homem cego, que esse homem, ele era filho de Bartimeu, filho de Timeu. A palavra do Senhor diz que esse homem se encontrava sentado junto do caminho mendigando. E a palavra do Senhor vem dizendo que Jesus de Nazaré, aleluia, ele ia passar por aquele caminho. E quando o cego ele viu que Jesus iria passar, a palavra do Senhor diz, ele começou a clamar a Jesus em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a palavra do Senhor diz que uma coisa que me chama a atenção, que ali muitos repreendiam para que ele se calasse. Muitos não queriam que ele clamasse por socorro, clamasse por misericórdia. Mas a palavra do Senhor diz que ele clamava a cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a palavra do Senhor diz que Jesus, parando, disse: Me chama ele. E chamaram o cego, aleluias. E o cego ele foi até Jesus. E Jesus, olhando para o cego, disse para ele: Filho, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E ele ali, a palavra do Senhor diz que ele se levantando, porque ele chamava Jesus
ele estava chamando ele. Então ele se levantou. Então, se ele se levantou, isso quer dizer que ele se encontrava numa posição, não era a posição que Jesus queria que ele estivesse. E ele se levanta para receber aquilo que Jesus tinha para a vida dele. Então ele se levantou e ele foi ter com Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus falando, disse-lhe, Jesus ele faz uma pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E o cego lhe responde, e o cego somente faz uma resposta para ele, e responde para ele: Senhor, que eu veja, eu quero enxergar. E Jesus fala e diz: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, que eu venha enxergar, que eu venha ver. E Jesus disse: vá, que a tua fé te salvou. E a palavra do Senhor diz que logo ele viu, e vendo ele, porque no momento que os seus olhos estavam fechados, não tinha como ele seguir Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele abre os olhos dele e ele segue a Jesus pelo caminho. Mas o que me chama a atenção em Lucas, capítulo 17, versículo 11, a palavra do Senhor vem falar sobre 10 homens. Mas aqueles 10 homens, a palavra do Senhor diz que todos eles eram homens leprosos. Eram homens que carregavam sobre a sua vida uma doença. Porque a Bíblia diz que naquela época os leprosos eles eram levados para um lugar que somente os leprosos poderiam estar. Era um arraial. Eram levados para aquele lugar para que não pudesse contaminar as pessoas que passassem no meio do caminho, no meio da rua, no meio daquela cidade. E a Bíblia diz que aconteceu indo eles a Jerusalém. Então Jesus ele ia passar por Jerusalém, e pelo meio de Samaria também, e da Galileia. E entrando ele numa certa aldeia, a palavra do Senhor diz que então ali veio 10 homens, todos eles eram leprosos, a quais lhe pararam de longe, porque eles não poderiam chegar perto de Jesus. Então eles param de longe, para não poder contaminar o mestre, porque eles poderiam contaminar a pessoa que chegasse perto deles. Então eles param de longe e levantam a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Olha aí, ó, 10 homens leprosos pedindo a misericórdia de Deus. E nós encontramos aqui nessa noite pedindo a misericórdia de Deus, porque se não for a misericórdia de Deus, nós somos consumidos da face da terra. E a palavra do Senhor diz que ele vendo, disse, e Jesus, vendo que eles estavam pedindo a misericórdia, a palavra do Senhor diz que levantando a voz, disse Jesus: Mestre, tenha misericórdia de nós. E eles dizendo: tenha misericórdia de nós. E ele vendo-os disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes o que aconteceu com vocês. Porque naquele momento Jesus ele determina curar todos aqueles homens. Jesus ele faz milagre na vida de todos aqueles homens, porque eles estavam todos leprosos, mas Jesus faz um grande milagre na vida de 10 homens que se encontravam com lepra. E todos eles, a palavra do Senhor diz, eles ficaram todos eles limpos. E eles vendo que estavam limpos, que estavam sãos, a palavra do Senhor diz que voltando, glorificando a Deus em alta voz, a palavra do Senhor diz que caiu em seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. A palavra do Senhor diz que então, voltando, glorificando em alta voz, a Bíblia diz que um homem que era samaritano, ele volta para agradecer
E a Bíblia diz, e respondeu Jesus: mas não foram os 10 os limpos? Aonde se encontram os 9? Para que pudesse voltar para agradecer. Somente um voltou para agradecer Jesus pelo feito. Os outros 9 eles foram embora, sem agradecer pelo milagre. E a Bíblia diz: então houve que voltasse para dar a glória a Deus, senão esse estrangeiro. A Bíblia diz que somente um voltou, e o que voltou ele era estrangeiro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Como que pode? Jesus curou todos os homens e um somente volta para agradecer. E no dia de hoje, na casa do Senhor não é diferente. Jesus ele opera milagre, Jesus ele cura, Jesus ele abre a porta, e muitos não voltam para agradecer. Muitos só querem entrar na casa do Senhor somente para pedir. Não sabem voltar para agradecer Jesus pelo milagre. E a Bíblia diz: não houve que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe então disse-lhe: levanta-te, vá, e a tua fé te salvou. Então naquele momento que aquele estrangeiro volta, a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra, aleluia, para agradecer ao Senhor. E o Senhor disse para ele: levanta-te, vá, que a tua fé te salvou. Por quê? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele homem, ele teve uma fé tão grande que ele volta para agradecer a Jesus pelo feito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos aqui em 2 passagens que Jesus, primeiro ele abre a visão ao homem que se encontrava cego, dá a visão para ele, aleluia, e ele agradece a Jesus pelo feito. E a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 11, versículo 17, capítulo 11, que Jesus ele faz milagre na vida de 10 homens, e somente um estrangeiro que volta para agradecer a Jesus pelo feito, pelo milagre. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, em nome de Jesus? Que Jesus ele faz tantos milagres na nossa vida, e nós não sabemos agradecer pelos feitos que Jesus ele faz na nossa vida. Só de nós estarmos aqui já é motivo de agradecer. Só de nós estarmos aqui de pé, falando, glorificando, cantando, fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, já é motivo de agradecer. E tem certo momento que nós saímos daqui até murmurando, não entendemos o que Jesus ele quer de nós. Nós não entendemos. E eu confesso dizer para os irmãos que eu tenho orado ao Senhor e pedindo para o Senhor venha ter misericórdia nesse lugar. E também eu peço também até oro ao Senhor que se não for para mim ficar na frente, irmãos, que o Senhor venha trazer outra pessoa para ficar na frente desta obra. Por quê? Porque a obra ela não pode parar. A obra de Deus não pode parar. A obra de Deus tem que continuar em nome de Jesus. Mas nós sabemos que o tempo não é nosso. É a mesma coisa hoje. Pediram para mim trazer um rapaz aqui para estar colocando a câmera também. Depois que nós formos fazer a inauguração, que nós vamos pintar, vai estar colocando a câmera também aqui na igreja, em nome de Jesus. E o rapaz já veio aqui para fazer o orçamento, em nome de Jesus, para também pôr a câmera na igreja, em nome de Jesus. Então tem muitos milagres para ser feito neste lugar, mas o maior milagre que eu creio que o Senhor ele requer de nós é a alma, irmãos. O maior milagre é a alma. Que não adianta a gente fazer de tudo na igreja, ter ventiladores, ter câmera, nós pintarmos, colocarmos a placa,
E se nós não tiver alma aqui dentro, de nada vale. A Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então nós temos que ir em busca de almas. Nós não podemos se acomodar. Nós temos que se levantar e ir em busca de almas. Porque o Espírito Santo, ele chora por alma. Ele quer alma. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Porque nós, é que nem ontem eu estava comentando, até que o senhor estava comentando, que na esquina do meu serviço, um homem morreu lá. Tinha acabado de ir no banco, receber seu dinheiro. Ele morreu sentado na porta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na porta do bar, aleluia. E o rapaz do bar tinha falado assim, que ele tinha pedido uma dose. Ele não chegou nem a tomar a dose, irmãos. Em nome de Jesus, ele morreu na porta do bar. Então, se nós formos analisar, Jesus está voltando, Jesus está recolhendo os seus. E o que nós estamos fazendo para Jesus, para nós possamos ir em busca de almas? O mundo está tragando as almas, o mundo está ceifando as almas, em nome de Jesus. E ali eu estava conversando com dois rapazes ali, eu estava comentando. Aí os próprios rapazes do mundo falaram assim: que coisa, o rapaz morreu na porta de um bar. Aí os próprios pessoas do mundo falaram assim: ele podia estar em tantos lugares melhor, estava na porta de um bar, morreu na porta de um bar. Mas nós não podemos julgar, porque nós não sabemos qual foi o motivo daquela morte. Ele estava sim na porta de um bar, mas nós não sabemos o porquê da sua morte. Porque muitos falam que ele tinha problema no coração, muitos também falam que ele estava ali bebendo, mas não chegou nem a beber e morreu ali. Mas que Jesus venha ter misericórdia da família, porque ele partiu. É difícil é para quem fica, é difícil é para a família. Então nós devemos estar orando para a família, porque nós não sabemos o motivo e também não podemos julgar, em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que nós não temos poder para julgar a vida de ninguém. Nós temos que sim estar orando para que Jesus venha ter misericórdia da família. Porque nós não podemos orar pela vida daquele que já se foi. Não, nós temos que orar pela vida daquele que ficou. Porque aquele que já se foi, ele já descansou. Aleluia. Ele está nesse momento esperando um julgamento, em nome de Jesus. E nós estamos aqui porque nós temos uma continuação. Então que nós viemos saber que nós temos que continuar esta batalha em nome de Jesus. Amém? Bate palmas ao Senhor. Então nós sabemos que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Porque a gente até se comove com toda essa situação que está acontecendo na face da terra. Em nome de Jesus. Amém?